Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. João 15:9. A vida dedicada a Deus mantém a pessoa íntegra no caminho da felicidade. Assim foi a sua missão. Muitos foram os corações tocados, quer pelas suas ações, quer pelas suas palavras, e que encontraram o caminho que Jesus nos ensinou. Que a sua trajetória nos inspire ao propósito de Deus e nos faça seguir sua coluna, fonte de vida e santidade, eternas saudades de todos aqueles que um dia pudessem tocar pelos seus ensinamentos. A fé da ressurreição nos reuniu para celebrar a Eucaristia e fazer memória da morte e ressurreição
Vamos celebrar a Santa Eucaristia, hoje em memória de São Pio X, também mês das vocações, Semana dos Religiosos, e oferecermos a Deus o santo sacrifício de Jesus Redentor, pela alma de nossa querida irmã Helena Bernardina, que fez a sua Páscoa para a eternidade. Que ela descanse em paz e receba o prêmio da vida, porque assim também se dedicou no serviço do Senhor e dos irmãos, dando testemunho. Ainda neste ano, nós celebramos aqui com ela os 50 anos de dedicação, de catequese, de instrução na fé da parte dela. Então, que no céu ela continue intercedendo por nós. Esta comunidade que tem uma história florescente nos caminhos da fé, muito devemos ao testemunho de Helena, a sua dedicação, sua atividade, seu amor à igreja, às crianças, aos jovens. A vida dela fala por si, dessa dedicação a Deus. Quero apresentar a sua família aqui presente, a nossa solidariedade cristã, nossa comunhão fraterna, todos os amigos, a comunidade de Nossa Senhora da Conceição e São João Batista, aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos nossa condição de pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Orem. Ó Deus, para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, acumulastes o Papa São Pio X de sabedoria divina
doutrina e coragem apostólica, fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentados, vamos ouvir com atenção a palavra. Leitura do livro da sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parece ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parece ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade, tendo sofrido leves correções. Serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro com fogo, e aceitou-os como ofertas de holocausto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor
Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre? Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha feito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui reunidos, prezados familiares da nossa querida Helena Bernardina, cujo 30º dia estamos celebrando. Ontem foi a data, hoje é segunda-feira, dia de oração pelas almas, também uma ocasião propícia para a nossa celebração da esperança. Neste mês em que toda a igreja se volta para a reflexão, as reflexões e as orações pelas vocações. Inclusive, desde ontem, essa semana, a semana dos religiosos e religiosas. O testemunho da vida e da fé de Helena deve-se a um grande incentivo que a nossa Diocese de Nazaré recebeu nos anos 80, com a presença das irmãs de São José de Chambéry. Dom Manuel Lisboa convidou aquelas religiosas para prestarem serviço aqui na Diocese de evangelização, e as irmãs fizeram um trabalho especialíssimo na catequese da nossa Diocese. Helena é um desses frutos. Na maioria das paróquias da nossa Diocese, encontramos pessoas, encontramos os traços, as sementes, não diria mais, encontramos os frutos desse trabalho eficaz. A formação dos nossos catequistas. Inclusive eu, quando estava de
despertando para entrar no seminário. Não sei como, mas a providência divina, lá em Oropó havia Domerina Soledade, que Helena conhecia muito bem, e elas eram catequistas, e eu fui com elas participar de uma dessas formações em Carpina. Ali, pela primeira vez, encontrei, me parece, 4 seminaristas do Monsenhor Jonas, isso em 82, 83, mais ou menos. Em 85 é que eu entrei no seminário. E lá em Carpina, dirigia esse trabalho a irmã Lucina, a irmã Silas, também a irmã Rita, que esteve aqui mais uma vez, algumas paróquias. A irmã Rita especificou o seu trabalho também junto aos jovens da diocese. Mas a irmã Lucina e a irmã Silas, a irmã Domingas, que ficou muitos anos na casa de Dom Jorge, elas trabalharam diretamente com a formação dos catequistas. Então, durante o ano, acontecia várias vezes aqueles encontros de finais de semana, sábado, sexta, sábado, domingo, os encontros de formação dos catequistas. Era uma verdadeira escola de teologia, de catequese, de formação de base para a nossa diocese. Eu tive a graça de, quando cheguei na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, Helena estava com todo vigor, era catequista e era coordenadora da catequese na paróquia. E mensalmente, quero cumprimentar a dona Severina, que está aqui em Serra Seca, mensalmente, sem falhar, Helena chegava antes da hora, preparava tudo, porque naquele sábado do mês, que eu me lembro qual o sábado, era um encontro de formação dos catequistas. E como Helena preparava com amor, com dedicação, com inclusive formação pedagógica, porque a irmã Lucina tinha esse carisma muito especial. De modo que a catequese, queridos irmãos e irmãs, ela é a base da vida da comunidade. A catequese é a base da vida paroquial. Nada funciona bem se a catequese não funcionar bem. Nós sabemos que do Concílio Vaticano II para cá surgiram muitos movimentos, as pastorais vêm fruto do Concílio Vaticano II. Mas a catequese, ela é a base, porque a catequese é onde se processa a dinâmica evangelizadora. O evangelho passado para as crianças, para os jovens e também para os adultos, porque os catequistas também se encontram com os pais, e sempre nós insistimos na vida da paróquia a catequese com os pais. Às vezes acontece de modo tímido, mas acontece, porque os pais têm consigo as crianças e os jovens da catequese. Hoje, ainda mais, com a dinâmica atual da catequese espelhada
a evangelização. Qualquer movimento da igreja, qualquer pastoral, e aqui vocês, senador João Carlos, devem estar não só de olhos abertos, mas de ouvidos e corações abertos também, porque aqui se tornará uma paróquia. E o que é uma paróquia? É um núcleo de evangelização, é o núcleo principal de evangelização, onde todos os agentes de pastoral, de evangelização, de movimentos, de grupos se somam na grande comunidade, como a igreja reflete, comunidade de comunidades. E hoje ainda se diz uma expressão mais atualizada: paróquia, comunidade eclesial missionária. Então nós damos graças a Deus, não só a dor de João Carlos, não só a família de Helena, mas toda a paróquia deve muito ao testemunho de Helena, a dedicação dela, mensal, semanal, anual, na evangelização. Se nós admiramos aqui o carisma de Dona Elsa, também primava pela evangelização, pela OVS, pela catequese, com os cuidados e as críticas dela também, mas tudo tinha uma linha positiva de preocupação, de dedicação. E do outro lado, Helena Bernardina, atuando junto aos catequistas da paróquia. No meu tempo, 20, 18, 21 comunidades, eu não me lembro mais, do lado de cá até Capivara, do lado de lá até Vertente do Leve, até Chã de Santo Antônio, e todas as comunidades tinham catequistas, e todos participávamos do empenho, da dedicação, das palavras e do testemunho da nossa querida Helena. Muito bem ela fez aqui nesta comunidade, a comunidade dela. Quantas ocasiões, quantas celebrações bonitas com as crianças, com os jovens. Hoje estão aí os seus familiares, seus jovens, suas irmãs, que teve um destaque especial, a nossa querida Luísa, que já está também na morada eterna, mas foram grandes testemunhos de amor à igreja. Como essa missa se parece com elas, esse canto de entrada, esse clima de espiritualidade, de silêncio, é o cuidado de Helena sempre. Então, a nossa celebração de hoje é uma celebração de esperança, mas também de gratidão a Deus pelo bem que ela fez a todos nós. A primeira leitura já foi cantada no hino de entrada que a liturgia compôs muito bem este canto. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Então a vida de Helena está nas mãos de Deus. E foi aqui, nesta igreja, onde nós presenciamos também o seu desejo. Ela já era, pelo batismo, pela dedicação como catequista na paróquia, o trabalho da coordenação da catequese, já era uma consagrada àquele serviço. Mas ela quis ainda mais testificar este ato de entrega a Deus. Ela não estava num convento de freiras, mas estava dentro da paróquia, vivendo o seu estilo de vida consagrado a Deus. Eu não tive nenhuma dificuldade
dificuldade de compreender o pedido que ela fez. Vamos, e a gente teve um momento grandioso aqui, aquele ato de consagração que ela fez, da vida dela, da missão dela. Ótimo, muito edificante. Serviu até o fim dos seus dias aqui na terra. Nos últimos dias, com mais dificuldades da sua saúde física, mas sempre preocupada com o serviço de Deus, com a evangelização. Nos últimos tempos, mesmo, concebeu a ideia de construir uma capelinha perto da sua residência, que é outra ideia também edificante da vida de Helena, para falar do desejo que ela tinha de pertencer a Deus, mas também de congregar pessoas para o serviço de Deus, não apenas visando o seu interesse próprio. E a gente ouviu as palavras do livro da sabedoria, lembrando esse perfil de quem vive nas mãos de Deus, de quem se dedica à obra de Deus. Nem sempre o mundo entende, nem sempre as pessoas entendem, e até na nossa comunidade, até na própria casa, quantas vezes nós não compreendemos. E às vezes criticamos. Jesus mesmo falou disso. Um dia ele disse: numa família, 3 ficam contra 2. Por que 3 pessoas contra 2? Porque 2 se entregam ao serviço de Deus e as outras nem sempre compreendem. Antes de ontem, o Evangelho falou daquelas palavras de Jesus, quando ele falou fortemente no matrimônio, aí os discípulos disseram, alguém disse assim: ah, Senhor, se é assim, então nem vale a pena casar-se. Jesus disse: nem todos compreendem isso. Depois Jesus falou sobre o celibato, que há pessoas que nascem incapazes para o casamento, há pessoas que são feitas incapazes na sociedade, e há outras pessoas que se fazem incapazes por causa do reino de Deus. Aí Jesus termina dizendo: quem puder entender, entenda. Então isso quer dizer que nem todo mundo entende quando alguém assume um estilo de vida como Helena assumiu. Ela viveu a sua consagração a Deus, ela deu o seu testemunho de amor a Deus, de amor à igreja. Daquele dia que eu vim celebrar os 50 anos dela como catequista, eu fiz uma pesquisa na congregação que ela esteve ligada quando teve esses encontros aqui na diocese. Ela também se ligou às irmãs lá do sul do país, onde começou a casa mãe aqui no Brasil, da congregação de São José de Chambéry. É uma congregação que vem do exterior, vem lá da Europa. Mas a gente percebe que mesmo Helena não estando dentro do convívio das freiras, mas aqui na comunidade, ela viveu integralmente esse compromisso com Deus, com a igreja, com a comunidade. Eu sou imensamente grato pelo seu trabalho, pelo seu testemunho e pela ajuda que ela deu, porque o padre hoje não trabalha só, o padre trabalha com um grupo de pessoas, os leigos, que estão continuamente nos ajudando com o seu empenho
empenho, com a sua dedicação, com o seu testemunho de fé. Eu escolhi este evangelho que é proclamado logo depois da Páscoa, onde Jesus aparece junto ao túmulo. Maria Madalena chegou para encontrar o corpo de Jesus, mas para surpresa dela, ela não encontrou somente o corpo, ela encontrou-se com Jesus mesmo. E Jesus dialogou com ela. Inicialmente ela não entendeu com clareza, mas depois ela compreendeu. E Jesus enviou Maria: vai dizer aos meus irmãos. E nesse evangelho se encaixa Helena com seu testemunho de fé e de vida. Cada cristão autêntico também se enquadra neste evangelho, porque cada cristão deve ser testemunha de Jesus. E a gente não vê Jesus corpo integral, mas ele mesmo disse: bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Palavra de Jesus também. Então, quem não vê Jesus pessoalmente, a gente vê pela fé. A gente comunga acreditando na presença de Jesus, mas a gente vê a hóstia branca, mas a gente crê que Jesus está aqui, que Ele está conosco. Essa é a visão da fé que Jesus classifica: bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Então, nesse sentido, Helena é uma das mulheres que viu Jesus e saiu anunciando por todos os lados. Ela foi obediente também à igreja. Quando disseram para ela parar, ela também obedeceu. Isso é uma virtude dela. Ela viveu também sempre preocupada, ela não se afastou da comunhão da igreja. Ela sofreu, é claro, mas ela continuou a sua oferenda como testemunha de Jesus. Então, peçamos a Deus, o Senhor da vida, peçamos ao Cristo ressuscitado, que Ele conceda o perdão, que Ele conceda o prêmio da vida, a ressurreição. E com certeza, lá na morada eterna, ontem nós meditando a assunção de Nossa Senhora ao céu, em corpo e alma, compreendendo que esse é o plano de Deus para toda nova humanidade em Cristo Jesus. São Paulo disse ontem que Cristo morreu, ressuscitou como primícia dos que morreram. E depois, todos os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vida. Por isso, a ressurreição antecipada de Nossa Senhora. E no caso de Helena, também ela professou e ensinou esta fé. Ensinou a fé em Cristo ressuscitado. Que beleza! A fé das crianças que comungam. Hoje nós celebramos São Pio X, e o Papa São Pio X foi o Papa da Igreja, isto antes, no início do século XIX, início do século, ele foi o Papa que permitiu as crianças comungarem. As primeiras comunhões começaram com este Papa, o santo de hoje. Ele é chamado Papa da Eucaristia, São Pio X. A partir dele, as crianças começaram a comungar, se preparam, fazem a
as outras, como aqui tanto se fez, com muita beleza e dedicação. São Pio X também fundou um movimento na igreja muito forte, porque como Papa, ele vê com mais largueza os problemas da comunidade da fé. Ele fundou o movimento Ação Católica. Foi um movimento muito eficaz na igreja, para os padres, para a formação dos padres e para o povo cristão. Ele também editou o catecismo da igreja. Portanto, um grande catequista, porque os ministros da igreja, o Papa é o primeiro catequista da igreja, o bispo é o primeiro catequista da diocese, o padre da paróquia é o primeiro catequista da paróquia, os pais são os primeiros catequistas dos filhos na sua casa. Então, a catequese, a evangelização da base, é tarefa de todos nós. Que Deus, através de Nossa Senhora, a primeira missionária de Jesus, São João Batista, profeta da verdade, intercedam pelo descanso eterno desta nossa querida irmã. Que os seus familiares também recebam a nossa prece, o consolo da fé, e a comunidade de Lagoa de João Carlos sempre se lembre de Helena. Lembrem que às vezes as pessoas não se lembram mais. É preciso lembrar, fazer memória. Eu acho que nós costumamos dizer que São Pedro e São Paulo são as duas colunas da fé da Igreja Católica. Em Lagoa de João Carlos temos também duas colunas da fé. Vocês vão me entender. Eu penso que ninguém vai botar no jornal amanhã que eu disse uma heresia. Eu não estou dizendo heresia. Eu estou dizendo uma verdade que eu experimentei. Duas mulheres, Helena e Dona Elza Arruda, cada uma com o seu testemunho, as dádivas principais para esta comunidade. Helena e Dona Elza. Helena é inclusive bem mais ampla no campo da catequese, porque todas as comunidades da paróquia do Rosário de Santa Maria, todas as catequistas a conheceram de perto. Conheceram, inclusive, estudando catecismo, preocupando-se com a formação das crianças, dos jovens e dos pais. Então, que lá do céu elas intercedam por nós. E eu não tenho dúvidas que elas duas vão ficar muito felizes quando chegar o momento que essa comunidade se tornar paróquia. Naquele dia, no comentário da missa, nas preces de agradecimento, não esqueçam dos nomes destas duas mulheres da nossa comunidade querida, Dona Elza e Helena Bernardina, catequista, 50 anos. Vocês já pensaram o que significa ser catequista 50 anos? Ser catequista 50 anos na formação das crianças, dos jovens, dos adultos, na dedicação à formação dos catequistas, como era Helena mensalmente na paróquia, ao menos eu testemunho durante 6 anos, graças a Deus. Então, que o Senhor aceite nossa oração e lhe dê o prêmio da vida, a ressurreição. Amém. Louvado
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos com confiança nossas preces a Deus. Ao final de cada prece, respondamos: Senhor dos vivos e dos mortos, ouvimos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvimos. Senhor da vida, acolhei em vossa morada eterna nossa irmã Helena Bernardina, que partiu deste mundo. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvimos. Senhor da vida, consolai os familiares, parentes e amigos de nossa irmã Helena Bernardina. Rezemos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvimos. Senhor da vida, enxugai as lágrimas de todos os que perdem prematuramente seus entes queridos. Rezemos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvimos. Senhor da vida, diante do mistério da morte, aumentai em nós a fé e a esperança na vida eterna. Rezemos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvimos. Senhor da vida, confortai os que sofrem, recompensai-nos que fazem o bem aos outros. Rezemos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvimos. Ó Pai de bondade, tudo isso vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para o oferta. Em vossas mãos, ó Senhor, apresentamos a vida de quem amas e amamos nesta hora sofrida. Como trigo que morre faz oferta deste pão. É na morte que renasce vida e ressurreição. Ó Senhor, acolhei sua história, seu ser, dá-lhe paz e perdão para o eterno viver. Ó Senhor, acolhei sua história, seu ser, dá-lhe paz e perdão para o eterno viver. Tudo que somos aqui, nós recebemos do amor e na morte afirmamos que só Deus é Senhor. Como a uva que gera este vinho para dar, na unidade nós queremos esta oferta apresentar. Ó Senhor, acolhei sua história, seu ser, dá-lhe paz e perdão para eterno viver. Ó Senhor, acolhei sua história, seu ser, dá-lhe paz e perdão para eterno viver. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebam, Senhor, todas as honras e sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as nossas oferendas e dai-nos seguir os ensinamentos de São Pio X, para celebrar dignamente estes divinos mistérios e recebê-los com fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso
celebrar a festa de São Pio X e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces, enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai-me o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se tornem corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa
esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, nosso bem. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pio X, São João Batista e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós nos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação no mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Francisco de Assis, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos espíritos. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reúne em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos da vossa filha e serva Helena Bernardina da Conceição, que há 30 dias chamastes a vossa presença. Concedei que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição no dia em que Ele ressuscitar os mortos, tornando nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei a graça de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, os demais parentes, os pais de Helena falecidos, seus irmãos e irmãs, as pessoas desta comunidade já falecidos, Dona Elza, todas as almas do purgatório. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente a vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-os como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai a vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém para sempre. Amém para sempre. Amém para sempre. Amém. Amém para sempre. Amém para sempre.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o Rei, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a vossa paz, dá-nos a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o corpo e o sangue de Cristo nos santificam e nos guardem para a vida eterna. Eu sou o pão do amor vivo que
Celebrando a memória do Papa São Pio X, nós nos pedimos, ó Deus, que a participação na vossa mesa nos torne firmes na fé e unidos na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, Rogai por nós, São João Batista, rogai por nós, São Pio X, rogai por nós. descanso eterno dai, Senhor, A luz eterna é Senhor. e a alma de nossa querida Helena Bernardina da Conceição, 30º dia de falecida, e todos os fiéis e fundos pela misericórdia de Deus descansem em paz. Amém. Sentado. E Helena, reconhecimento, carinho e saudades é o que venho aqui expressar. Minha primeira professora e de tantos outros. A senhora nos mostrou, com seu exemplo de vida, um rastro concreto que a Trindade deixa na história, o encanto e a saudade da beleza divina. Muito jovem, descobriu um grande tesouro, em troca do qual doou sua vida, o entusiasmo, sua força, sinceridade, humildade e alegria ficarão sempre em nossos corações. Nossa comunidade e nossa família estão aqui para agradecer a Deus por ter nos escolhido para com a senhora viver. Seus ensinamentos já deram e darão muitos frutos, pois incansavelmente lançou a semente do amor do Pai em nossos corações. Descanse em paz nos braços de nosso amado Jesus. Em nome de nossa família, eu venho aqui agradecer a todos os presentes, todos os amigos, as catequistas, as pessoas que vieram também de outras comunidades, aos seus colegas ministros, à equipe de liturgia, ao coral Pequeninos do Senhor, a pastrona pessoa de Ralph, e especialmente ao padre Antônio Lucena, este ser maravilhoso que Helena tanto gostava, né, e admirava. Muito obrigada, Padre, por sua disponibilidade. E a todos, boa noite. Eu também agradeço a oportunidade de poder celebrar hoje a memória de São Pio X, o Papa da Eucaristia, celebrando também o 30º dia da Páscoa Eterna de Helena. Todos, sem distinção, desta paróquia têm um significado especial na minha vida e na minha história, porque por aqui comecei também o ministério pastoral, minha vida de pastor. E Helena foi uma das pessoas que também contribuiu muito, marcou muito testemunho
Não é sem razão que hoje os olhares da igreja, interesse do bispo, aqui se encontra. Ainda com Dom Jorge, ele viu com os próprios olhos, enalteceu a caminhada da fé de todos desta comunidade. Eu sei de cor, eu não fico calado quando tenho oportunidade de falar aos padres. Vocês agora têm 2 padres jovens, eles não sabem muitos detalhes da caminhada, eles não sabem nem como apareceu. São vocês que devem mostrar, são vocês que devem dizer, porque faz bem aos padres saberem a caminhada da fé da sua paróquia, da sua comunidade. Dona Zezé deu notícia do EJC, que está para chegar, e o padre também já falou várias vezes, mas antes do EJC é o SCC. Quando aconteceu o primeiro SCC aqui na paróquia, se eu não tivesse cuidado, o primeiro SCC aconteceria aqui, mas para dar amplitude paroquial, na paróquia, então chamamos outros casais lá da sede da paróquia e aconteceu o primeiro SCC. Rezem para que o SCC dessa paróquia ressuscite, está precisando de uma ressurreição. Todos nós precisamos ressuscitar. E o SCC, o padre disse que quer, e é ele que tem que querer. Quando o padre está na frente da comunidade, dá o primeiro passo, os fiéis vão atrás. Então rezem para ele querer e agir com os casais, inclusive os daqui também. E aqui tem uma equipe de casais que são do SCC, que já conhecem o SCC, e colocar as mãos, colocar o coração, não ficar tímido nem tímida, agir, porque vocês foram enviados por Deus. Vocês devem trabalhar pelo reino de Deus. Cada casal aprendeu isso no SCC. A primeira fala do SCC é um plano de Deus para a gente entrar e se conscientizar disto. Eu tenho a graça, eu não pedi, mas o bispo me chamou e colocou como diretor diocesano do SCC. E a gente vê esta obra de Deus cada dia acontecendo nos casais, nas comunidades, no jardim. Já temos agora 10 casais para ser implantado no SCC lá, graças a Deus. Então, aqui também, nosso bispo é um número entusiasta pelo SCC. E as comunidades da diocese estão trabalhando, as paróquias que não têm estão fazendo, e as paróquias que têm devem se sentir compromissadas para o estímulo, para o acompanhamento. Eu sugiro até que os casais daqui poderiam até dizer, se juntarem e dizer ao padre: olha, padre, nós somos do SCC, que a gente quer entrar. Dizer a ele, para ele saber dar os passos que deve dar, não é? Apoiando, acompanhando, estimulando, e quem sabe esta bênção pudesse acontecer antes de ser criada a paróquia, que a gente não sabe o dia, qual é o dia que vai ser criada a paróquia, você não sabe ainda, ninguém sabe. Então, mas o SCC já está aí, já tem os passos. Os nossos jovens têm, graças a Deus, também hoje na diocese, a movimentação de grandes grupos do EJC, graças a Deus.
Mas o EJC, dizia um dos bispos que passou aqui na diocese, são os filhos do ECC. Então o ECC organizado dá ainda mais substância, vigor ao EJC. Mas em todo caso, contem sempre com a nossa torcida e a nossa oração para o crescimento espiritual dessa comunidade. E no céu já estão os nossos intercessores que rezam por nós. Helena é uma delas que reza também por esta comunidade junto a Deus. Vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado à família de Helena, aos demais, a Dona Severina de Serra Seca e outras pessoas, Dona Bernadette Lima, que se tivesse com a saúde firme, tenho certeza que ela estaria aqui também, mas também vocês agradeçam ao Padre Alex e ao Padre Severino Francisco pela permissão para que ele viesse celebrar convosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por nossa saudação também ao coral lindo que cantou e encantou a nossa celebração. Uma salva de palmas. E